Oi, Beto, tudo bom, querido? Eu estou muito feliz que você tenha me escrito e a gente ter a possibilidade de conversar sobre questões espirituais. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu resolvi fazer um vídeo porque é mais fácil para eu explicar uma série de questões. Ficaria assim um texto muito longo. No vídeo a gente pode ter uma facilidade um pouquinho maior de comunicação. Em primeiro lugar, eu quero te dizer obrigado, querido. Obrigado porque só o fato de você escrever para mim mostra, não é, o nosso amor, o nosso carinho. O carinho que a gente tem um pelo outro é muito grande. Somos irmãos, somos primos irmãos, né? E não só isso, mas o fato de você tratar de um assunto que é de extrema importância para o ser humano. Eu vou tentar explicar algumas coisas para você, e eu digo tentar não porque você não vem entender, mas porque não é fácil explicar. Porque são questões espirituais. Você lembra quando a gente era pequenininho e a professora disse pra gente, olha, quando você vai somar, não soma maçã com banana ou com abacaxi, você tem que fazer as coisas separadas. No mundo espiritual é mais ou menos a mesma coisa. Deixa eu explicar. Nós somos seres complexos e somos seres absolutamente fantásticos. Nós somos três partes em uma, completamente coligadas, completamente relacionadas. Nós temos o corpo, em grego é soma. Com o corpo eu tenho relacionamento com o mundo que me cerca. Eu toco as coisas, eu olho, eu ouço e etc. A minha mente, também chamada de alma na Bíblia, é a minha psique. Com a psique eu tenho um relacionamento com o meu eu, quem eu sou, os meus sentimentos, minhas memórias, meu raciocínio e assim por diante. E eu tenho o meu espírito. O espírito, pneuma, eu tenho relacionamento com Deus. O que acontece com o ser humano quando ele nasce? Ele nasce três partes, como todo mundo. Essas três partes plenamente abertas, plenamente livres para crescer. O corpo, a mente e o espírito. O tempo vai passando e eu não sei, em algum momento da nossa infância nós vamos diminuindo. O espírito vai diminuindo, 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 diminuindo até adormecer. Então se você olhasse um gráfico de barras, você teria mais ou menos o corpo, você teria a mente, que ela manda no corpo, então ela é maior, e você tem o espírito que está dormindo. E o que vai acontecendo é que a gente cresce, a vida toda da gente, a gente cresce o corpo, cresce a mente, mas não cresce o espírito. E aí a gente resume tudo, ou tentando até entender as questões espirituais, na mente. E aí fica complicado. Por quê? Porque a nossa mente, ela cresce, ela existe, ela vive nas dimensões humanas, nas dimensões materiais, nas dimensões tridimensionais. Então eu olho alguma ciência e eu digo, bom, isso aqui tem que ter uma explicação lógica, né? Eu não posso supor na matemática, eu tenho que calcular, eu tenho que fazer. Eu não posso supor na ciência biológica, eu não posso supor nisso ou naquilo, eu tenho que comprovar. Então a nossa mente ela é absolutamente voltada, não é, para essa dinâmica da lógica, da racionalidade, do entendimento absolutamente normal e natural. Está errado? Claro que não. A mente é assim, a gente funciona assim. E aí a gente adiciona na mente, a gente adiciona um componente que a gente chama de crer. Então diz assim, você acredita em Deus? Acredito. Eu acredito aqui, com a minha cabeça. Ou eu acredito porque eu tive uma experiência bonita, ou eu acredito porque meu pai e minha mãe me ensinaram assim, ou eu acredito porque eu de alguma maneira tenho essa dinâmica na minha mente, etc. Por isso que as pessoas dizem assim, Deus é um ser, uma força, uma luz, uma energia, porque é a maneira humana de entender as coisas. Ok, vamos lá. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 2, eu vou mostrar aqui para você, porque aí você, se você quiser, você pode olhar depois na Bíblia, dar uma olhadinha lá.
No capítulo 2 perdão, 1 aos Coríntios, capítulo 2 de 1 aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo diz assim, falando a respeito dos seres humanos, nós, né? Ele diz, o homem natural, versículo 14, 2,14, 1 Coríntios 2,14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. É um outro nível. É um outro nível. Quer dizer, eu tenho um nível humano e eu tenho um nível espiritual aqui. É uma outra situação, uma outra questão, é uma outra sala de discussão. Não dá para eu tentar discutir uma questão absolutamente espiritual com a minha mente. É isso que ele está falando aqui. E no grego, quando ele fala o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, ele está falando o antropos psíquicos. Antropos, homem, psíquicos. É o homem baseado na sua mente. Ele não entende as coisas do pneuma de Deus, do Espírito de Deus. E aí ele continua dizendo, porém o homem espiritual julga todas as coisas. Antropos, pneumáticos. Antropos, homem, pneumáticos, é o homem baseado no seu espírito, ou o espírito do homem. Julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então vamos lá. A pergunta é, como é que alguém passa de antropos, psíquicos, para antropos, pneumáticos? Como é que alguém passa de homem natural para homem espiritual? Como é que é? Eu preciso entender isso. Veja, eu não vou nem entrar agora numa questão teológica, eu vou entrar numa questão absolutamente gramatical. Eu estou falando de uma pessoa e agora estou falando de uma outra pessoa. Esse não entende e esse entende. Então a pergunta imediata é, como é que eu passo de ser um homem natural para um homem espiritual? Eu preciso entender isso. Então vamos lá. Se o meu corpo e a minha mente, que formam a minha racionalidade e a minha expressão na Terra, tem o meu espírito dormente, dormindo, de alguma maneira ele está quietinho aqui, eu preciso saber como é que essa parte da minha vida tão importante, ela vai despertar. Como é que se desperta isso? Tem gente que tenta fazer isso com toda a força do mundo e não consegue. Por quê? Porque utiliza o corpo e a mente para despertar o espírito. Então, quem desperta o espírito não é nem o corpo nem a mente. Ou seja, eu não posso fazer algo para que aquilo que está morto em mim renasça. Não está em mim, tem que ser de fora, tem que ser alguém que faça isso por mim. Como é que funciona isso? Então vamos agora entender um pouquinho mais. Veja bem. Lá em João capítulo 3, Jesus se depara com uma situação muito interessante. Um homem vai conversar com ele à noite. O nome dele era Nicodemos. Quem que era Nicodemos? A Bíblia diz que ele era um dos principais dos judeus. Certamente membro do Sinédrio, um homem que fazia parte das reuniões religiosas e políticas do seu tempo, né, dentro do judaísmo. E ele vai conversar com Jesus e ele chega para Jesus e diz, olha, bom mestre, deixa eu ver o versículo aqui, ok, versículo de número 2. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Veja, Nicodemos vai conversar com Jesus, ok? E aí ele fala dos sinais. Ó, ninguém pode fazer isso aí, eu estou vendo. Eu vi gente que era cega, não é mais cego. Eu vi gente que não andava, agora está andando. Ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele. Disse isso para Jesus. A isto respondeu Jesus, versículo 3. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pense comigo. Um homem chega para Jesus e diz, o Senhor é de Deus. Ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele.
Jesus olha para esse homem e diz assim: em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Qual que é a ligação entre essa conversa? Que conversa maluca é essa? Uma pessoa fala uma coisa e outra pessoa fala outra coisa. Porque Jesus sabia uma coisa, que Nicodemos precisava ser confrontado com esta racionalidade dele para descobrir que existe algo além daquilo que ele jamais conhecera. O quê? Jesus fala nascer de novo. Quando Jesus fala isso, Nicodemos diz assim para ele: como pode um homem nascer sendo velho? Quando Jesus falou a palavra nascer, o que a mente, aquela parte grande lá, o que a mente de Nicodemos pensou? Qual foi o raciocínio que ele fez? Ele fez uma identificação imediata, né? Ele foi na referência que ele conhecia. Nascer, nascer. Morrer, morrer. Então, como é que um homem sendo velho pode nascer de novo? Absolutamente lógico. O senhor falou que a gente tem que nascer de novo. Como é que uma pessoa pode nascer de novo? Na mente de Nicodemos, o nascer, a palavra nascer que Jesus falou, tinha a ver com nascimento. Sair da barriga da mamãe. Vamos ver o que Jesus respondeu. Então Nicodemos diz: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer importa-vos nascer de novo. Olha que interessante. O que é que Jesus está falando? Jesus está dizendo assim: Nicodemos, você não pode tentar entender as coisas espirituais com a sua mente. A sua mente racional diz assim: nascimento é entrar na barriga da mãe, ou ninguém pode entrar na barriga da mãe, mas é nascer a partir da barriga da mamãe. Isso é o que você entende? Eu não estou falando disso. O que Jesus está falando? Ele está dizendo: o que nasce da carne é carne. É uma dimensão aqui, uma dimensão absolutamente natural. O que nasce do Espírito é Espírito. Então, o meu Espírito precisa nascer do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que vai fazer o meu Espírito nascer de novo. Então, a minha mente diz assim: eu creio em Deus. Só que isso é apenas um assentimento intelectual. Por alguma razão, porque eu cresci assim, porque eu aprendi assim, porque eu aprendi a fazer orações, porque eu, sei lá. A minha mente, ela é carne, e carne interpreta carne. O meu espírito que está dormindo precisa acordar para poder interpretar as coisas espirituais. Essa é a questão. E como é que isso acontece? Jesus deu a dica. Ele disse: o que nasce da carne é carne. Uma dimensão, uma natureza. O que nasce do espírito é espírito. Outra natureza, outra dimensão. Então, como é que o espírito do homem nasce de novo pelo Espírito de Deus? Essa é a pergunta. Jesus deu outra dica em João capítulo 1, versículo 11. Diz assim: veio, João, o apóstolo está falando a respeito de Jesus, diz assim: veio para o que era seu. Jesus veio para os judeus, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, dimensão natural humana, natureza humana, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, primeira questão, ele está dizendo, ele usa uma palavra, um verbo interessante, receber. Guarda aí, primeira palavra, receber. Segunda
segundo princípio que ele utiliza aqui é o seguinte, ele diz assim, que alguém que receber, mas a todos quantos o receberam, está falando de Jesus, a todos que receberem a Jesus, são feitos, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Presta atenção. Se alguém recebe o poder para ser feito filho de Deus, interpretação de texto, é porque se não receber esse poder, não é filho de Deus. Simples, interpretando o texto. Não estamos entrando em questões teológicas, estamos interpretando o texto. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para ser feito filho é porque não é filho. Se já é filho, não precisa ser feito filho. Então, sobre o que Jesus está falando? Ele está dizendo que o segredo para o espírito do homem acordar é receber a Jesus. Quando você recebe a Jesus como seu salvador pessoal, como Senhor da sua vida, o que acontece? O que acontece é que o seu espírito que estava dormindo acorda. E quando ele acorda, ele passa a ter um relacionamento com Deus que antes não existia. Antes era um relacionamento de criatura com o Criador. E agora é um relacionamento de filhos com o Pai. Isso é um princípio espiritual. Não dá para entender coisas da carne para entender o espírito. Não misture as coisas. Se eu digo assim, mas eu já tive muitas experiências com Deus, não tenho dúvida. Por que eu não tenho dúvida? Porque lá em Mateus, o Senhor Jesus disse assim, o sol brilha sobre justos e injustos, a chuva cai sobre maus e bons. Ou seja, Deus estabelece a sua graça sobre toda a natureza. É uma graça de Deus. Graça é um favor que eu não mereço, tá? Graça é um favor que eu não mereço. Ele estabelece isso daí sobre todo mundo. É o que a gente chama de graça universal. Mas existe uma graça que é especial, é particular. Por exemplo, você é uma pessoa fantástica, você ajuda as pessoas, você cuida dos outros, você ama seus amigos, você tem um relacionamento super legal no trabalho, bacana, super 10, as pessoas amam você. 1. Número 2. Seus filhos têm um relacionamento com você que absolutamente ninguém mais tem. Ninguém tem. Um relacionamento que Deus tem com a natureza humana, com a humanidade, é a graça universal, a graça geral. Mas existe um relacionamento que Deus tem com seus filhos. É completamente diferente. E para eu me tornar filho de Deus, eu preciso receber a Jesus. A pergunta é, por quê? Vamos entender. Por que é que quando eu nasci, o meu corpo, a minha mente e o meu espírito estavam vivos e depois o meu espírito... Né? Essa é a minha tentativa de explicar, tá certo? Explicar com a mente. É difícil entender, é difícil a gente tentar explicar uma coisa que é espiritual com a nossa mente, com as nossas palavras. Mas vamos lá, por que o espírito adormeceu? Por causa do pecado. O que é pecado? Pecado é um erro. A palavra pecado no grego é mais ou menos a seguinte. Imagine um alvo, sabe? Aquele alvo, aqueles círculos concêntricos. E alguém lança uma seta, um tiro, qualquer coisa, e pegou fora do alvo. Ih, rapaz, você errou. Essa é a palavra pecado em grego. Tá? Errou. Você errou. Errou o quê? Errou o alvo. Errou uma vontade de Deus. Isso nasceu lá em Adão e Eva. Adão pecou contra Deus, Eva pecou contra Deus, por quê? Porque eles erraram, eles não acertaram aquilo que foi definido pelo Senhor. E isso passou de natureza para natureza, de geração para geração, perdão. De geração para geração. Então todas as gerações humanas são pecadoras de nascimento. Todo mundo é pecador de nascimento. E a pergunta é, mas como que isso se dá? Ora, simplesmente imaginemos que fosse, não é? Imaginemos que fosse um erro no DNA. As gerações todas teriam aquele erro.
Na verdade, é um erro, é um pecado, é um defeito que acompanha toda a humanidade. Por isso que nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Existe um ciclo de vida. E por que a gente morre? Por que as pessoas tentam esticar a vida, esticar a vida, esticar a vida e não tem jeito, a gente morre? Porque cessa esta vida por conta da natureza humana corrompida. O apóstolo Paulo diz que isso é corruptível. O corpo é corruptível, ele se corrompe, ele acaba. A mente, ela vai sendo destruída, ela acaba. O que é que não acaba? O que é incorruptível? O espírito. Ora, se o espírito é incorruptível, o que eu preciso é que o meu espírito esteja vivo. Então vamos lá. A natureza humana trouxe o pecado trouxe a morte para a natureza humana. Há dois tipos de morte. A morte física, não precisa explicar, e a morte espiritual. Quando João explica ou conta a história de Jesus que vai visitar Lázaro, lembra de Lázaro que foi ressuscitado por Jesus? Lázaro estava lá morto, Jesus demorou um pouco para chegar, porque ele tinha sabido que o amigo estava doente, mas ele fez isso tudo com a vontade de Deus, o estabelecido pelo coração, pelo coração divino, né, da vontade de Deus, e para nos ensinar algumas coisas. Então, quando ele chega, a Marta vai conversar com Jesus e diz: se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essa é a visão que Marta tinha, não é, a respeito da pessoa de Jesus. Ela sabia quem era Jesus, sabia que Jesus tinha todo o poder nos céus e na terra. Havia feito milagres e prodígios incríveis, porque Jesus é Deus. Ela sabia disso. Aí Jesus diz isso aqui. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Veja, Jesus está falando de duas mortes e duas vidas. Vida humana natural, morte humana natural, física. Vida espiritual, morte espiritual. Aí ele diz: quem crê em mim, ainda que esteja quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra fisicamente, vai viver eternamente. E todo aquele que vive fisicamente e crê em mim, não morrerá eternamente. A morte espiritual. Então, eu posso estar vivo fisicamente e morto espiritualmente. Então o que eu preciso? De uma ressurreição do meu espírito. Qual é o caminho? Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo? Porque Jesus morreu o meu erro. Jesus pagou o meu pecado. Porque Jesus pagou a minha dívida. Essa é a grande questão. Então, quando Jesus veio ao mundo, por que Jesus veio ao mundo? Número 1, porque ele é Deus. Número 2, ele tinha que vir como homem. Homem para ter total, completo relacionamento com os seres humanos. E Deus, porque ele não podia ter pecado. Porque se ele tivesse pecado, seria um ser humano tentando salvar outro ser humano. E não tem jeito. Ele é totalmente Deus, ele é totalmente homem. Então, por ele ser um homem sem pecado, para ele entrar no mundo, ele tem que entrar como todo mundo entra. Como é que entra no mundo? Mamãe. Peraí. Só que quando eu nasci, papai e mamãe tiveram um relacionamento, eu nasci. Para você nascer, papai e mamãe tiveram um relacionamento, você nasceu. Mas todo mundo que nasce desse jeito, nasce pecador. Por causa daquela natureza que vai acompanhando, aquele defeito. Então Jesus nasce da mamãe, mas não do papai humano. Ele nasce de um milagre. Por isso o nascimento de Jesus foi com a Maria, que era virgem. A Maria que não tinha tido relação sexual com José. Jesus não nasceu do espermatozoide de José.
Jesus nasceu do óvulo de Maria com a fecundação do Espírito Santo. Por mais que isso seja difícil para a humanidade entender, porque a gente usa só a razão, é o que a Bíblia ensina para a gente. Então, por que Jesus veio? Jesus veio porque eu sou um pecador, porque me ama. E por que é que ele veio como veio? Ele veio como veio porque ele tinha que ser totalmente humano, mas ele tinha que ser totalmente Deus, porque ele não podia ter pecado. E aí ele assume o meu pecado, o pecado de toda a humanidade. Quando Jesus morreu na cruz, ele levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. O que eu preciso agora é apenas receber o que já foi feito. Aí você pode dizer assim, mas peraí, e se alguém não receber, vai para o inferno? O cara já vive o inferno na terra e depois vai para o inferno de novo? Como é que é isso? Você lembra que aquele defeito que eu falei lá de Adão e Eva? Aquele defeito gerou uma coisa chamada morte espiritual. Jesus não veio para condenar as pessoas, Jesus veio para salvar os condenados. Então, se todo mundo está condenado, todo mundo que nasce, todos os dias na maternidade, nasce alguém, já nasce condenado. Já vai ter o mesmo ciclo de destruição. Todo mundo está condenado. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Aí você diz assim, mas e alguém que não receber a Jesus? É porque esse alguém quer continuar do jeito que está. Ah, mas a pessoa não sabe. Sabe, mas não quer. Recebe a verdade, recebe a pregação. Por que eu sou um pastor? Por que eu sou um pregador? Eu sou um pregador porque o meu grande interesse é avisar todo mundo que a humanidade está perdida sem Cristo. E que Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Por isso que a Bíblia diz, então, se você não recebe a Jesus, você continua do mesmo jeito. Então não é assim, Jesus vai me condenar. Não, eu já estou condenado. Jesus me salva se eu o receber. Se eu não receber, não quiser saber de Jesus, não tiver nenhum relacionamento com ele, acabou. Eu continuo do mesmo jeito. E continuo do mesmo jeito. Imagina uma pessoa que está com câncer terminal. E alguém diz assim, olha, tem um remédio aqui que vai tirar você disso. Aí a pessoa diz assim, eu não aceito esse tipo de informação. Ela continua e vai morrer. Então, esse remédio não condenou ela. O remédio não foi recebido, não foi aceito, não foi tomado, não foi absorvido. Porque o remédio é Cristo Jesus, é o Salvador. Então quando você lê João capítulo 3 inteirinho, leia João 3 inteirinho, você vai ver lá no versículo 16 dizendo assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, em nenhum momento eu falei para você que o que você precisa, o que o outro precisa é mudar de religião, porque nenhuma religião salva. Só Jesus Cristo salva. Aí você vai dizer assim, mas eu já creio em Deus. Ótimo. O apóstolo Paulo disse assim, crês tu que há um Deus? Faze bem. Até os demônios creem e estremecem. É uma ironia. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo é o seguinte, crer está aqui. O que a gente precisa é que o nosso espírito nasça de novo. Tem uma vida nova, tem uma estrutura nova. E só quando Cristo é o meu Salvador pessoal. Por que Salvador pessoal? Por que eu creio em Jesus e não creio em nenhum outro para me salvar? Porque só Jesus morreu na cruz e só Jesus ressuscitou. Ele morreu o meu pecado e ele ressuscitou para a minha justificação, para eu ser transformado em filho de Deus. Eu sei que ficou meio longo esse vídeo, mas é o meu coração dizendo para o seu coração, medite nessas palavras. E eu estou à sua disposição para te ajudar. Um beijo, um beijão para você em nome de Jesus.